Olá, irmãos, graça e paz. Muito bem, semana acabou, né? Hoje é sábado, dia 15, e hoje nós vamos então estar passando para vocês o nosso estudo do PGM de número 101, que foi na segunda semana de janeiro, do dia 10, segunda-feira, até o dia 15. Então, os irmãos que foram nos pequenos grupos durante a semana já viram esse material, mas talvez você não teve a oportunidade de participar. Então, nós vamos passar aqui para você dar uma olhadinha, tá bom? Nós temos um texto destacando hoje sobre louvor e sobre adoração, que é o Salmo de número 9, o versículo 1 e 2, que diz: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Tá? O texto de hoje, irmãos, é oração e perdão. O que nós trabalhamos essa semana, tá? Marcos, capítulo 11, do versículo 20 ao 26, né? O texto que nós iremos conhecer em nosso encontro de hoje é Marcos 11, de 20 a 26. É um texto que nos fala sobre oração e perdão. Mas o seu contexto, podemos ver Jesus e seus discípulos voltando de Jerusalém. E os discípulos veem a figueira morta. Em vez de falar sobre o fracasso do velho sistema religioso que existia, escribas e fariseus, vida e experiência, representado pela figueira seca, Jesus fala sobre a nova comunidade que ele estava criando e que vive pela fé e a oração. Jesus dá aos discípulos uma lição preciosa sobre o poder da oração. Vamos aos textos da palavra de Jesus. O versículo 20 diz assim: Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. 21. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. 23. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as ofensas. É um texto bem interessante, né? Primeiro, a questão de termos fé, e essa questão a gente conversou bastante durante a semana, de mover um monte, né? Às vezes a gente duvida de algumas coisas que Deus possa ser capaz de fazer. E o que esse texto nos leva a meditar e a entender que Jesus quer passar para nós é que não existe limite para a ação de Deus, né? É claro que Deus não vai ficar mudando um monte de lugar simplesmente por mudar, né? Ou porque nós temos fé. Não é essa a questão aqui. Mas eu diria assim: se Deus, por exemplo, abriu um mar para que o seu povo passasse, se no lugar daquele mar tivesse uma montanha, Deus ia tirar aquela montanha do lugar, tá? Então não existe limite para a ação de Deus. Nós oramos para que Deus cure um câncer.
que a gente sabe que tem cânceres que ainda não existe medicina, tecnologia, nada que o homem possa ter criado que cure. Mas mesmo assim a gente ora e muitas vezes a gente vê a ação de Deus curando mesmo essas enfermidades terríveis, né? Então, é para a gente não limitar, achar que Deus tem algumas coisas que Deus não pode fazer em nossa vida ou na vida das pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que estamos orando, tá? Então, precisamos ter fé que Deus não tem limite para a sua ação. Agora, a sequência do texto é que é preocupante, né? Porque Jesus deixa claro que se nós não perdoarmos, Deus não perdoa nossos pecados. Será que talvez as nossas orações muitas vezes não são respondidas, ou respondidas elas são, mas não são atendidas por Deus, porque nós não perdoamos ou não liberamos perdão? Precisamos cuidar muito com isso, tá? Porque aqui tem um se você não perdoar, Deus também não perdoa os seus pecados. Então é algo que nós precisamos, como cristãos, realmente meditarmos e termos essa visão, essa percepção de que se Jesus nos perdoa diariamente das nossas falhas e dos nossos pecados, dos nossos erros, por que nós não vamos perdoar, né? E muitas vezes os nossos pecados são muito maiores que nós cometemos em relação a Jesus, a Deus, e Ele mesmo assim nos perdoa e nós não queremos perdoar pecados, falhas pequenas que as pessoas fazem em nossa relação, tá? Então, precisamos prestar bastante atenção. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Tá? Então, não tem limite para a ação de Deus. Mas precisa, é claro, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e tem algumas prerrogativas no contexto, né? Porque às vezes a gente pega um versículo e não pega o contexto. O contexto aqui, ele já nos coloca em uma situação difícil, que se não estamos perdoando, se não estamos liberando perdão, Deus não tem como nos perdoar. Se nós estamos em pecado diante de Deus, se a gente olhar lá para Isaías, Deus não consegue agir em nossa vida se estivermos em pecado. Então precisamos cuidar com isso. Outra coisa que Jesus nos ensina hoje, ao dizer, por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que já o recebestes e tereis. Então aqui é fé, tá? Deus quer que nós vivamos, se somos salvos, se você é salva, se você é salvo, se você tem a vida eterna, Deus espera que nós vivamos como já somos cidadãos do céu, estamos aqui, mas nós pertencemos ao céu, então nós temos que viver com essa fé. Agora, as coisas que nós estamos pedindo também precisamos crer. Se tem coisa positiva, se é positivo não é a palavra certa, se é uma coisa que realmente está de acordo com a vontade de Deus, então vamos crer e vamos receber. Mas precisamos cuidar muito com que tipo de oração estamos fazendo e com que tipo de pedido estamos fazendo. Mas coisas boas, precisamos crer sim. E Deus vai nos atender conforme a sua vontade, que é perfeita, que é maravilhosa, que sempre quer o bem para nós. Jesus ensina que para termos nossas orações respondidas, precisamos dar passos em direção ao perdão. Não se esqueça disso, tá? Quando você estiver orando a Deus, pede para Deus sondar a sua mente e o seu coração, porque se nós não estivermos liberando perdão ou não estivermos pedindo perdão, vamos ter algo bloqueando a nossa oração. E um último
ponto que não podemos esquecer, que perdão é uma decisão. Amigo, irmão, você que está me vendo, não se iluda. Eu estou orando para sentir. Quando eu sentir que Deus tocar no meu coração, eu vou lá pedir perdão para aquele irmão. Não. Não se iluda que não é assim que funciona. Não se iluda que não é assim que funciona. Se você precisa perdoar, você não precisa nem orar, você nem pergunte para Deus. A Bíblia afirma aqui que você deve pedir perdão. Você não deve nem fazer nada. Jesus falou que nós não devemos nem entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, se estamos de mal com o irmão. Não devemos nem colocar no altar do Senhor. Devemos colocar de ladinho, pedir perdão, acertar a nossa vida para depois... Assim, aí sim nós então ofertarmos ao Senhor. Então não peça sentir, não peça, não permita que o diabo contamine a sua mente pensando que você vai ter que orar para sentir que se você precisa pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Nós como cristãos, nós vamos pedir perdão quando nós devemos para alguém. E vamos conceder perdão também para essas pessoas, porque essa é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Precisamos cuidar muito com esse evangelho falso que está sendo pregado hoje em dia, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então perdoar é uma decisão. Decida agora. Perdoe e peça perdão. E ore por tudo isso. Ore por tudo isso. Amanhã vamos iniciar um material novo na Escola Bíblica Dominical. Espero todos vocês presentes lá. 9 horas, café da manhã, e 9h30 às 10h30, nossa Escola Bíblica Dominical, com material novo, tá? Tanto no Periolo como lá no Santa Cruz. Vamos participar, irmãos, amanhã. Vamos fazer um esforço para estarmos juntos amanhã cedo, para podermos desta maneira crescer espiritualmente. Leve as suas crianças para a escola bíblica amanhã, que realmente as professoras estão preparando o material, a gente está começando a ajeitar as coisas que falta ajeitar. Nós queremos fazer uma escola bíblica dinâmica, gostosa, que realmente aprendamos as coisas de Deus. Por isso convidamos todos a participarem da escola bíblica a partir de amanhã. 9 horas, café da manhã. 9h30, escola bíblica, das 9h30 às 10h30 da manhã. À noite, então, teremos o nosso culto às 7h30, tanto no Santa Cruz como no Periolo, culto com ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, tenham um bom fim de semana.